Bom, é o seguinte, hoje nós vamos falar então, separei aqui pra gente algumas ferramentas, que é isso que eu prometi, não é? Que eu ia entregar ferramentas fáceis, práticas, que a gente consegue usar, tanto pra a gente que tem criança, na família, ou que tem filhos pequenos, ou que ainda teremos netos, que a gente consegue usar para ajudar no desenvolvimento da infância dessas crianças, como também que vai facilitar o nosso entendimento do que aconteceu conosco, que a gente hoje tem certos comportamentos e que são comportamentos destrutivos. Porque lembra assim, ó, alguém que não tem uma boa autoestima, ela se destrói. O pior inimigo é ela mesma. E para falar bem a verdade, gente, eu acho que o nosso pior inimigo somos nós. Até mesmo quando a gente entra num relacionamento com um narcisista, porque se entramos é porque temos ou uma carência muito profunda, que se tornou uma dependência emocional, e a gente não se conhece o suficiente, e a gente quer agradar tanto, que a gente se permite, às vezes, passar anos da vida sofrendo. Então, ainda assim, ainda olhando por esse ângulo que o narcisista é uma pessoa difícil, é uma pessoa extremamente egoísta, né? Eu ainda sou minha pior inimiga, porque fui eu que aceitei estar nesse relacionamento. Tem alguma coisa em mim que me conectou. É uma dor muito grande, uma necessidade de estar junto com alguém, uma dificuldade de olhar para mim, e aí eu fico aceitando migalhas, manipulações. Então, até mesmo quando eu tô num relacionamento com uma pessoa destrutiva, eu ainda sou meu pior inimigo. Então, se a gente melhora a nossa autoestima, se a gente começa a se olhar com mais respeito, com mais gentileza, se a gente começa a perceber por que somos assim, todos os outros relacionamentos, como consequência natural das coisas, vão melhorar também. Vamos ver. Quem mais que tá aqui comigo? Rejane, Franciele. Olha aí, que beleza. Então, gente, vamos lá. Vamos entender como é que se constrói a autoestima de uma criança. Depois eu vou abrir para você perguntar também, tá? Vou escolher a pergunta para eu responder hoje. Talvez você tenha uma dúvida e você não consegue falar comigo para receber meu feedback, aqui você vai poder hoje, ok? Tanto da autoestima construída lá na infância, como hoje, enquanto adultos, o que nós podemos fazer? Vou abrir sobre esse tema e vou escolher perguntas, ok? Pelo menos duas eu consigo aí responder. Então, a autoestima da criança, a criança não nasce com autoestima. Nós nascemos somente com um temperamento. O termo já diz, né? É o que dá o tempero para o mundo, para o universo. Então, nós temos 4 temperamentos e a criança nasce com esse temperamento e a gente vai conseguir descobrir qual é o temperamento da criança somente um pouco mais tarde, né? Lá por volta dos 6, 7 anos a gente já consegue definir, esse tem esse temperamento aqui, esse é diferente, esse tem o outro. Então, a gente tem o melancólico e a gente tem o fleumático, que é temperamento frio. E a gente tem os temperamentos quentes, que é o sanguíneo e é o colérico. Rapidamente, para vocês entenderem aqui, que você pode até fazer um teste aí para saber qual é o seu temperamento, qual é o temperamento do seu parceiro e qual é o temperamento assim, das suas crianças, se você tiver, ok? Então vamos lá, ó. Se quiser anotar, é o seguinte. Para saber se eu sou sanguíneo, o sanguíneo é aquela pessoa extrovertida, então ela é temperamento quente. Então, desde pequeno, a gente percebe que é uma criança solta, uma criança leve. E geralmente uma criança também distraída. Ela vai esquecendo coisas. E da mesma maneira que ela esquece as suas responsabilidades, e não é por maldade, não é para se vingar de adulto nenhum, ela também esquece o que acontece com ela com muito mais facilidade. Não quer dizer que o sanguíneo não vai traumatizar. Ele traumatiza também, mas ele não fica marcas. Então, ele tem o impulso rápido, grava aí. Sanguíneo, impulso rápido, ele reage muito rápido. Então, a pessoa sanguínea, a maior dificuldade dela, o desafio, né, da vida, é para pensar antes de falar, porque normalmente ela se prejudica demais, porque ela vai falando, ela vai se atropelando. Isso todos os sanguíneos. Então, quando ele aprende, opa, eu tô com vontade de fazer isso, mas deixa eu segurar minha onda aqui, porque eu mesmo vou puxar meu tapete. Então, impulso rápido, reação rápida. E ele não guarda marcas, porque ele é representado pelo elemento
Ar. Então, ar tá em todos os lugares, por isso que é tão distraído. E é uma pessoa leve, uma pessoa gostosa de ter por perto. Os sanguíneos, eles são bem divertidos, eles deixam o ambiente bem mais aconchegante. Eu gosto de estar perto de pessoas sanguíneas porque eles são animados. Eles têm disposição, eles são ativos, só que muitas vezes eles começam a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e depois vão deixando também, porque eles são distraídos. Então tá, aí o outro temperamento quente, que a gente tem o colérico. Então ele tem um impulso rápido, igual o sanguíneo, reação rápida. Pensa rápido. Qual que é a diferença? Ele guarda marcas. O elemento do colérico é o fogo. E o fogo, ele guarda as marcas, né? Tudo que queima fica marcado. E aí, ele é uma pessoa ótimo líder, ele gosta de colocar a equipe pra frente, mas ele tem um problema. Ele não aceita muito fácil as opiniões, porque ele vai mais pela opinião dele. Então, a tendência do colérico é ele não esperar ninguém, porque todo mundo tá atrasado pra ele. Ele que tá no tempo certo, o resto não. E realmente ele acha isso. Mas às vezes as pessoas coléricas, elas são tidas como pessoas más. E elas não são pessoas más. Os coléricos são bondosos, são generosos, mas às vezes ele é egoísta, é arrogante, é um ponto fraco que o colérico tem. Às vezes nem é arrogante, mas ele parece ser com as atitudes. Porque como ele quer fazer as coisas rápido por causa do impulso, e ele guarda as marcas. Significa guardar marcas, significa se lembrar das coisas que aconteceu, às vezes remoer, sentir dor ainda. Mais do que o sanguíneo, que não guarda nada, né? Que como eu falei, muito difícil. Tem trauma, mas é difícil ficar marcado. E a gente tem aí os dois frios. Estão entendendo? Vai me falando aqui se eu tô falando muito rápido, se vocês não gostam desse assunto, que eu tô dando uma pincelada. A gente vai chegar lá na autoestima, tá? Só pra vocês entenderem o que a criança nasce. Vai falando aqui pra mim. Estão entendendo? Até aqui, tá certo os dois temperamentos que a gente falou? Os temperamentos quentes, já deu pra identificar alguma coisa? Impulso rápido, um guarda marca, que é o colérico, o sanguíneo não guarda marca. Então vamos lá pro frio. Conversa comigo, gente. Fala se vocês estão entendendo a minha conversa, o meu papo aqui. Me dá um ok. Olha, o frio é o melancólico e o fleumático. Os elementos que marcam o melancólico, a terra. Então, é uma pessoa que planta muito, que vai dar frutos, que vai produzir muito. Porque a terra, esse é o elemento. É uma pessoa que tem a reação, o impulso lento e guarda marcas. Melancólico guarda tudo na memória. Ele vai lembrar do que aconteceu, do que a pessoa fez pra ele, por que ela fez, como é que ele se sentiu. Ele guarda muitas coisas na lembrança. E ele não é uma pessoa triste. Às vezes as pessoas falam, o melancólico é triste. Lógico que não. O melancólico não é triste, não. Ele faz muita coisa. O melancólico é passivo. Não tem nada de passividade. Ele é ativo. Então, uma criança do temperamento melancólico, ela vai guardar muito mais as atitudes dos pais, porque ela é perceptiva, ela é uma criança observadora. E o adulto também. O adulto melancólico, ele é uma pessoa rígida. Ele é frio e rígido. O melancólico, gente, sinceramente, o pior temperamento para ele mesmo é o melancólico. Porque ele gosta das coisas muito perfeitas, ele se cobra demais, ele se culpa demais. Então esse é o temperamento melancólico. E o fleumático, representado pela água. Então é o temperamento da calmaria, é o temperamento da paz, é o temperamento mais fácil de se lidar. É o temperamento mais... não é que ele é agradável, é agradável também, mas é um temperamento muito leve, é muito pacífico, muito mediador. Tanto que o elemento é a água, né? Então, uma pessoa do temperamento fleumático, ela tem uma dificuldade, um desafio na vida, que é a dúvida. Muitas vezes, ela vai duvidar, não exatamente dela mesma, mas do que fazer em determinadas situações. Ok? Ficou entendido? 4 temperamentos, então. Impulso do fleumático é lento e ele não guarda marcas. Impulso do melancólico é lento e ele guarda marcas. E dos quentes, sanguíneo, impulso é rápido, não guarda marcas. Colérico, impulso, reação rápida e ele guarda marcas. Isso é o que define. Então, se você quiser fazer um teste aí rápido com você, pensa como é que é o seu impulso e se você guarda marcas ou não guarda marcas. Então, a criança nasce só com temperamento. No seu desenvolvimento, quem é que vai influenciar diretamente na autoestima dessa criança? Os pais, os cuidadores. Quem é que vai ajudar essa criança a formar o caráter? Os pais vão passar os valores, aquilo que
que dentro da família é permitido e que não é permitido, aquilo que os pais fazem, que eles não estão ensinando, mas a criança está observando, vai ficar no caráter. Até quando a gente forma caráter? 7 anos de idade, nós temos um caráter formado. Personalidade, quando é que vai ser formada? Até os 25 anos de idade, quando o nosso cérebro formou, parou de crescer, está desenvolvido. Isso é comprovado por ressonância magnética, inclusive. Então, até os 25 anos, estou formando personalidade, já tenho caráter que foi formado aos 7 e nasci com temperamento. Então, o que acontece em tudo isso daí? Nessas etapas do desenvolvimento, né? A criança precisa ser olhada. A criança precisa ser cuidada. Quando a gente olha, a gente cuida. Então, o que favorece a autoestima da criança para ela ser um adulto que sabe se posicionar, que não entra em relacionamento abusivo, que sabe que não precisa estar agradando o tempo todo, que ele pode sim dizer não, que sabe lidar com as perdas, sabe lidar com o luto, entende quando as coisas são do outro e quando são dele mesmo, consegue reconhecer a própria responsabilidade. Então, esse adulto vai depender de como é que foi essa infância. Porque a autoestima ela vai sendo construída durante toda a vida. Então, o lado bom é isso. Pode ser que você tenha tido uma infância abusiva, negligente, pais permissivos demais, mas que em algum momento te surpreendiam com autoritarismo, pais que bateram, pais que humilharam, pais que exigiram demais, cobraram resultados demais, não validaram quem você era na sua essência, somente ali com o seu temperamento quando você nasceu. Ainda assim, a gente consegue transformar a nossa autoestima quando a gente decide investir nisso. E é por isso que você está aqui hoje, porque se você não quisesse fazer isso, não se interessasse por esse tema, você não estava aqui comigo esse horário nessa terça-feira. Então, a criança, para ter todo esse desenvolvimento que eu tô falando, para ela chegar lá a ser um adulto autorresponsável, respeitoso com ela mesma e com o outro, ela precisa ter pais que favoreçam nesse desenvolvimento. E o que falta para os pais? Autoconhecimento também. Aprender a lidar com as crianças, porque é muito comum, a gente vem de um país, inclusive, aqui no Brasil, que é comum a gente agir com violência. É comum a gente punir os nossos filhos, as nossas crianças, com palmada, com chinelada. Isso é comum. Você vê isso na rua, você vê puxão de orelha. E aí é o jeito que você tem de educar. E sabe por que os pais fazem isso? Por medo. Porque eles não encontraram outra ferramenta. Então, o que justifica fazer isso com a criança? Essa criança vai crescer e vai bater na minha cara. Ou então, se eu não educar, o mundo vai educar. Isso não é educar. Quando a gente bate, quando a gente humilha, e não tem como você bater numa criança, seja de vara, seja de chinelo, seja de tapa, sei lá o que for, nesse momento você tá fazendo com que ela aprenda através da dor. Porque você tá causando uma dor física quando você puxa a orelha, quando você dá uma chinelada. Por mais que, claro, pode até não causar ferimentos profundos na pele, mas vai deixar marcas, independente do temperamento dessa criança. Essa constituição dessa criança vai ser prejudicada. Ela vai ter uma influência negativa nessa forma de educar. E isso é muito difícil para mudar na sociedade. Só com muito conhecimento, só assumindo que você não sabe, que você precisa aprender outras formas de educar essa criança. Mas é desafiador para nós, porque nós fomos educados assim. E ainda é assim. É natural você estar no mercado e uma mãe bater no filho. Ninguém chama a polícia por causa disso. Ninguém se mete, porque é filho dela. Mas pensa comigo, se a gente vê um ser humano maltratando um animal, hoje em dia já tem-se mais consciência que não pode bater no bicho. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se revoltar muito mais de ver, e não pode mesmo bater no bicho, mas de ver um animal apanhando do que uma criança, porque isso foi naturalizado, é nossa cultura, de que o pai e a mãe sabem o que tá fazendo. Mas é triste, mas não sabe o que tá fazendo, gente. Tá fazendo errado, tá faltando conhecimento e tá prejudicando a autoestima, que é o que a gente tem de mais valoroso. Porque quando eu falo de autoestima, envolve muito a espiritualidade. A autoestima envolve o amor próprio,
envolve a gente se sentir amado por algo maior do que nós. E nada mais é uma prova de amor do que nós cristãos acreditamos que é Jesus, que veio e deu sua vida por nós, que amou-nos tanto, sem limite, a ponto de se entregar. Então veja, o amor próprio tem muito a ver com a espiritualidade, tem muito a ver com a gente respeitar e ter empatia. Mas na nossa cultura, a gente acha que sabe o que está fazendo, mas está fazendo tudo errado. Está prejudicando várias etapas aí do desenvolvimento, inclusive a adolescência, que já não é nada fácil viver uma adolescência. Nós já fomos adolescentes e a gente sabe os desafios que isso tem. Quando a gente já tem uma autoestima rebaixada, frágil, quando a gente já se sente incompetente, inadequado e insuficiente, porque a nossa autoestima foi prejudicada na infância, a adolescência se torna muito pior. Porque na adolescência, a gente tem uma necessidade de ser aceito, de afirmar a nossa identidade a partir dos grupos, do convívio que a gente tem com os amigos. Por isso que o adolescente, ele preza muito pelas amizades, ele quer estar junto com gente da idade dele. Por isso que o adolescente, quando está na família, fica muito tempo dentro do quarto, né? Ele se isola. E daí muitos pais, eu conheço pais que já arrancaram a porta do quarto para o seu filho não ficar isolado. Mas isso não resolve nada. Não é assim que a gente faz. Hoje a nossa live não é sobre adolescência, mas eu abri aqui um parênteses, né? Que não deixa de ser uma fase bem desafiadora para nós, pais, que fomos educados numa educação que a gente chama de educação violenta, que é uma educação agressiva, que tem muita raiva, que facilmente a gente olha para uma criança questionando, uma criança falando que não vai obedecer, uma criança fazendo birra, uma criança que está desregulada. A gente fala desregulada, que ela está desequilibrada, né? O cognitivo dela não está respondendo ao comportamento. Então, essa criança não está raciocinando. Então, veja, é muito fácil da gente sentir raiva dessa criança. Nossa, gente, o que está acontecendo aqui com o nosso... o Instagram tá um monte de luzes, fogos, vocês viram isso? O que significa? Eu faz tanto tempo que eu não faço live, tava com saudade de fazer live. Mas voltando lá, né? Deixa os fogos aí para depois. É que a nossa live tá boa. Quando a gente vê uma criança fazendo birra, a gente sente que é como se fosse contra nós. E a gente sente raiva. E muitas vezes a gente fica da mesma altura da criança. A gente também infantiliza. Porque a gente tá com o mesmo sentimento, a mesma emoção, que é a raiva, né? Uma das emoções que a gente tem é a raiva. E se eu não sei lidar com a raiva, se eu me desequilibro, eu tô da mesma idade que a criança. A diferença é que eu tenho autoridade, que eu tenho poder sobre ela. Então ela tem que fazer o que eu quero. Então eu posso gritar, eu posso agredir, eu posso bater, porque eu aqui sou o pai, sou a mãe, sou o cuidador. Mas o meu cérebro, ele desregulou. Se eu deixar a raiva me movimentar, a raiva agir, provavelmente, se a gente pudesse ter um termômetro ali para medir, eu tô da mesma idade que essa criança. Vocês viram, falando nisso, vocês viram um vídeo que circulou de uma adulta, uma menina já mais velha, se arrastando no chão e fazendo birra? Vocês viram que tava aí circulando nas redes? E aí a mãe, por causa de um celular, que ela batia o pé no chão e se movimentava. Vocês chegaram a ver isso? Conta pra mim, alguém viu? Me mandaram esse vídeo. Eu vi porque os meus pacientes me mandaram. Então, é isso, Cir, a minha amada Cir. Ai, essa mulher, gente, tem uma evolução. Se eu começar a contar a evolução dela, eu até choro. De tão bem que ela tá na autoestima dela. Ela queria um iPhone. Exatamente. E aí, os meus pacientes me mandaram falando assim, o que é isso, né? Como que pode? Olha a nossa geração. Mas, gente, e a mãe? Vocês repararam no comportamento da mãe? É uma loucura o que aquela mãe faz. Ela grita, ela tá tão desregulada quanto a menina, só que a menina se joga no chão, ela fala. Eu não sei se aquele vídeo é de verdade, se não é, porque hoje em dia não dá pra acreditar em muita coisa, né, que circula por aí. Mas o comportamento da mãe me deixou bem impressionada, porque era uma mãe nitidamente e claro que a mãe não tinha nenhum controle da situação. A mãe não tinha autoridade naquela relação.
Então, não é por nada, gente, que aquela moça estava fazendo aquilo. Aquilo já é comum. Aquilo faltou quem? Faltou um adulto. Faltou um adulto para conter, porque a gente contém a birra da criança, mas não é batendo nela, não é fazendo ela sentir dor, chorar um monte, porque eu não consigo administrar essa situação. Então ali o que mais me chamou a atenção não foi aquela moça se jogar no chão e fazer uma birra de uma criança de 3 anos, porque 3 anos é a idade que a criança mais faz birra. Dos 3 aos 6 anos tem bastante birra. A gente chama, inclusive, de idade da birra. Me chamou a atenção é que sempre nós temos um resultado ali. Mas aconteceu muita coisa na história daquelas duas mulheres para aquela menina que já estava com idade para ela comprar o próprio iPhone e não brigar porque queria um iPhone mais novo, tá agindo daquela forma. Muita coisa. Tem muita sequela ali nesse relacionamento. Então, como é que a gente age quando uma criança faz birra se eu não quero prejudicar a autoestima dessa criança? Se eu não quero bater, se eu decidir que eu não vou mais bater, que eu não vou puxar a orelha, que eu não vou gritar, que eu não vou tirar uma coisa que ela gosta, porque isso é punição. Se eu não vou deixar pensando lá no canto do pensamento, né? Que antigamente existia bastante isso. Inclusive a psicologia teve uma época que aprovava isso. Eu não vou usar isso. Eu decidi que eu não vou tornar o momento dela pior do que já está. Porque quando a criança está fazendo birra, é porque ela não está bem. Ela está sofrendo. Mas a gente não entende que ela está sofrendo. A gente só entende que ela está desobedecendo. E sim, ela não está conseguindo responder a nossa ordem. A gente falou que tem que fazer isso, ela falou que não vai fazer. Ela não quer tomar banho naquela hora, ela não quer escovar os dentes naquela hora. Ela tá nervosa, ela tá irritada. Primeira coisa, eu preciso compreender que é uma criança. Então, a criança desregula com muita facilidade. Porque o cérebro é pequenininho, não tem ainda a formação, a complexidade que tem o nosso, que é um cérebro adulto, que tem recurso para se autorregular. Porque nós temos, a gente consegue se autorregular. E mesmo assim não é fácil, mas a gente consegue. A criança não consegue. A criança precisa de um cérebro adulto. E só o adulto consegue acalmar uma criança. E eu tenho que entender que ela desregula muito fácil, que pode ser dor, sono, fome, pode ser apenas o desejo dela que não foi atendido e ela ficou extremamente frustrada, porque ela frustra mais fácil. Então eu tenho que desenvolver empatia. Eu tenho que olhar para aquela criança e lembrar a idade que ela tem. Né? Que ela não está agindo para me desafiar, ela não está agindo para se vingar de mim e não é para me deixar irritada. Eu é que estou ficando irritada com o comportamento dela, porque ativou em mim a raiva. E eu vou buscar coisas que fizeram comigo, lá na minha infância. Então eu vou... É isso que eu aprendi. Então naquela hora me dá uma raiva, eu tenho vontade de avançar nessa criança ou de tirar uma coisa que ela gosta. E chantagear. Se você não fizer isso, eu não vou te dar isso. Se você não levantar daí agora, isso vai acontecer. Ou seja, eu quero que ela tenha uma consequência e eu vou falando tudo isso pra ela no momento que ela está desregulada. A primeira coisa que eu preciso fazer é me regular. Já que eu preciso me acalmar, senão eu não acalmo ninguém, fazer isso é o ponto-chave. Aí eu vou respirar, aí eu vou lembrar que é uma criança, aí eu vou tomar uma água, aí eu vou voltar e vou dizer assim, olha, eu entendo que pra você, não importa a idade que a criança tem. Se for muito pequena, que você não consegue nem conversar, você vai distrair essa criança, você vai esperar um pouquinho, mostrar uma outra coisa, levar pelo lado do humor, pelo lúdico. Se é uma criança de 2 anos, não adianta você conversar muito, que ela não entende nem o que você está falando, ela não consegue nem escutar a sua linguagem. Então, se for um pouco mais velha, você já consegue falar com ela, você vai dizer assim, eu entendo que você não tá bem, que você tá nervosa, que você tá brava, você precisa que eu faça alguma coisa, você quer que eu fique do seu lado, e deixa a criança escolher o que ela quer fazer. Mas ela tem direito de chorar, ela tem direito de reclamar. Quando você faz isso, não é pra sua criança nunca mais fazer birra, é pra você não prejudicar a autoestima da sua criança. E pensa que você vai perder a autoridade fazendo isso? De jeito nenhum. Perde a autoridade é justamente quando você desrespeita. Perde a autoridade é quando você fala, eu vou te bater. E daí, com ameaça, você acaba não batendo. Que bom que você não bate, mas perdeu a autoridade. Eu vou tirar seu celular por 1 mês, daí você não tira. Que bom que você não tira, porque também não ia resolver. Mas você perdeu a autoridade, porque você fez você assumiu uma responsabilidade e você não vai conseguir cumprir. Você não vai fazer. E isso é muito ruim.
Então, quando você decide que você não vai mais bater, que você não vai mais punir, que você não vai mais humilhar, que você não vai mais cobrar resultados a todo custo, que, por exemplo, você não vai dizer pra ela, olha, 8 é pouco, você pode mais do que isso, eu quero que você tire uma nota melhor do que isso. Você tá validando essa criança só quando ela te apresenta bons resultados. Sabe o que você tá fazendo? Você tá dizendo pra ela, quando ela cresce, quando ela é uma adulta, que ela só tem valor se ela estiver ganhando dinheiro, se ela tiver com um bom emprego, se ela tiver sucesso. E a autoestima não vem do sucesso. A autoestima não vem do dinheiro. A autoestima não vem da aparência. E a gente faz de tudo para a pessoa se ancorar a autoestima nessas coisas, porque a gente só valida bons comportamentos. Então, mostrar para a criança que ela tirou uma nota boa, que bom, você teve um resultado positivo. Ok, tirou uma nota ruim? Poxa, filho, interessante, a gente vai precisar melhorar nisso daqui. Parar de validar só os resultados. Fez um desenho? Nossa, uau, que desenho bonito. Não, filho, olha que bom que você desenhou. Porque senão a criança vive ansiosa em busca de sua aprovação. E ela vai viver em busca da aprovação do outro quando ela se tornar mais velha. Então, tomar essa decisão de começar a ter uma educação respeitosa, por mais desafiador que seja, é isso que vai transformar a autoestima das crianças. Porque veja só, vou te dar um exemplo para a gente linkar aqui tudo que eu falei da autoestima da criança e da autoestima do adulto. Vamos imaginar a seguinte frase. Talvez você já escutou uma mulher falando isso. Nós temos bastante mulher aqui. Talvez você já escutou uma mulher que disse assim: eu não preciso de ninguém. Eu sei me virar muito bem. Nesse tom. Essa mesma mulher que disse isso, pode ser que ela não dependa mesmo financeiramente de ninguém, porque ela se tornou uma profissional que consegue ganhar o pão dela. Essa mesma mulher, quando ela está na sua casa, ela tem um vazio muito grande. Porque é isso que a sociedade prega. Você tem que ser independente, você não depende de ninguém, você se vira sozinha. Mas é tão bom quando eu posso contar com alguém para me ouvir. É tão bom quando eu posso contar com uma mão para segurar a minha. Não é para me dar dinheiro, gente. As pessoas invertem tudo. Se você tem dinheiro, você tem tudo. Você tem... Não. Não é para isso que a gente precisa das pessoas. A gente precisa de gente que possa nos amar, nos olhar. Que é isso que muitas vezes faltou lá na infância. E como faltou, como eu busquei tanto esse olhar dos meus pais e eu nunca tive, tem uma frase do Winnicott que eu gosto muito, que é um autor que fala só de desenvolvimento infantil, que ele fala assim: sou visto, logo existo. E ele pegou essa frase lá da filosofia, né? E é muito interessante, porque para a criança existir, ela precisa ser vista. E se a criança é vista como criança, eu consigo ter empatia, eu consigo perceber, poxa vida, essa criança tá com dor agora, essa criança tá com fome, essa criança tá com mal-estar, que eu vou ter que só acalmar ela até passar, não vai adiantar bater, não posso humilhar, não posso gritar. Eu não vou causar feridas emocionais na pessoa que eu amo. Se a gente vê, essa criança consegue existir. Então, quando eu digo que eu não preciso de ninguém, eu preciso, não é para me dar dinheiro, não é para me dar sucesso, não. Mas eu preciso que alguém me veja, porque é muito bom ser visto. Nós nascemos nesse mundo e a gente quer que os pais nos vejam. E às vezes a gente procurou tanto e a gente nunca conseguiu esse olhar de cuidado. A gente só teve punição, rigidez, repressão, reclamação sobre os nossos comportamentos. E a gente nunca foi validado quando a gente estava no pior momento. A gente só recebia reconhecimento quando a gente acertava. Ou às vezes nem recebia também reconhecimento nenhum quando acertava. Tipo, não faz mais que obrigação, mas quando errava, punição. E desprezo, né? O desprezo é alguém que não olha para a necessidade dessa criança. Não é, eu tô falando de trocar fralda, de dar comida, gente. Eu tô falando de olhar para a necessidade. O que essa criança tá precisando agora? Ela tá muito nervosa. Então essa criança, ela tá irritada, eu vou acalmar essa criança para depois eu ver como é que eu vou conduzir essa situação. Eu te garanto que se você estiver calmo, você encontra recursos em si mesmo. Se você eliminar a agressão, você vai encontrar outras formas de lidar. Porque você vai buscar conhecimento. Você vai buscar de outras fontes também. Então, voltando, essa mulher que diz que não precisa de ninguém, ela precisa sim. Não é de ninguém para dar dinheiro mesmo. Ela consegue pagar o aluguel dela, ela consegue ir no salão dela, fazer a unha dela. Porque ela aprendeu, ela tem uma profissão. Só que ela, de tanto buscar e ser negligenciada,
ela acha que não vai ter mais ninguém para fazer isso por ela. E quando eu penso isso de mim, tem dois grandes problemas. Às vezes eu me torno uma dependente emocional. Eu acho que eu sou independente, que eu ganho meu dinheiro, mas emocionalmente eu caio na cilada do narcisista e eu vivo de migalhas. E muitas vezes eu me deparo com o meu vazio interno e eu começo a ter relacionamentos muito superficiais. Eu não consigo me entregar porque eu vivo me defendendo. Então, não tem a ver com sucesso, não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, não tem a ver com a produtividade que você tem. Quando você diz, eu não preciso de ninguém, eu sei fazer isso muito bem, eu me banco. Eu escuto muito essa frase, né? Eu me banco. Tá bom que você se banca, mas você já pensou que você merece uma pessoa que não vai te bancar mesmo, que não precisa ninguém te bancar, mas você merece uma pessoa que vai olhar pra você e perguntar como é que você tá hoje? Você tá precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Como é que foi seu dia? E olhar bem no fundo dos seus olhos e mostrar que ele se interessa por você. Então, quando a gente tem esse tipo de pensamento, quando a gente acha que não merece esse tipo de relacionamento, que não vai ter uma pessoa para fazer isso pra gente, que a gente não é suficiente, tá ligado ao que fizeram lá na nossa infância. Então, a gente precisa, quem tem criança, quebrar esse ciclo. E quem já passou da fase, que não tem mais os seus filhos pequenos, ainda pode usar todo esse conhecimento para influenciar outras pessoas que têm filhos pequenos, que têm neto, que têm crianças. Porque isso é capaz de mudar a história de outras gerações. Essa autoconsciência de entrar numa educação respeitosa. E se você teve, assim como eu também tive, uma educação desrespeitosa, né? Não teve isso. Não porque eu tive uma mãe má, mas porque eu tive uma mãe que também não tinha autoestima. Porque eu tive uma mãe que o melhor dela ainda não era suficiente para criar uma filha com uma boa autoestima. Ela não tinha esse conhecimento, ela não tinha todo esse recurso. Eu tenho certeza que se a minha mãe tivesse o acesso como eu tenho hoje, ela seria uma pessoa que iria dar o melhor dela e seria suficiente para construir a minha autoestima. Tenho certeza absoluta, porque ela sempre foi muito disposta a aprender. Ela nunca concordou com a violência. Mas como era tão difícil naquela época, psicólogo a gente nem ouvia falar, né, gente? Eu tenho 46 anos. Na época da minha mãe, isso daí praticamente nem se falava nisso. Psicólogo e psiquiatra era coisa para louco. Quanto mais a gente ter acesso gratuitamente, livros que falavam sobre isso era muito pouco. Muito difícil de conseguir. Eu sou da época que a gente ia para a biblioteca, né, para emprestar livro. Então imagina se os seus pais, que às vezes a gente acaba culpando os pais da gente pela nossa história, e eu até acredito que sim, como eu acabei de falar, eles têm a responsabilidade muito grande no que a gente vai ter com relação à nossa autoestima. Claro que tem, mas nós não estamos aqui para culpar os nossos pais. Porque, olha, pensa os seus pais com os acessos que temos nós hoje. Será que eles também não seriam pessoas melhores? Talvez eles seriam melhores do que nós somos. Então, esse momento que a gente está tendo aqui é para te levar a uma autoconsciência, não é para culpar ninguém, não é para se vitimizar, não é para se massacrar, não é para falar, nossa, mas eu fiz tudo errado então, porque eu fiz isso com os meus filhos, o que eu causei? Não é nada disso, não quero te levar a esse tipo de culpa, não. É só para você começar a olhar que tem outro jeito da gente fazer com a gente mesmo, que tem uma outra forma de pensar. Você pode acolher esses seus sentimentos e dizer assim, eu quero sim uma pessoa legal, eu quero sim alguém do meu lado, porque eu mereço. Eu quero sim aprender a curtir minha própria companhia. Eu sou sim suficiente hoje. Eu tenho valor. Eu tenho valor pelo dinheiro que eu tenho? Não. Não mesmo. Isso é passageiro, é efêmero. Não conta. Eu tenho valor porque eu tenho uma aparência boa, porque eu tô magra? Não, gente. Isso aí não tem nada a ver com autoestima. Isso aí é muito legal investir na aparência. Mas isso aí tem a ver com autoimagem, não com autoestima. Então, eu consigo ver valor em mim apenas pela minha essência. Eu aqui com o meu temperamento, com o meu caráter, com a minha personalidade, eu sou uma pessoa que posso olhar e encontrar valor em mim apenas pelo que eu sou? Eu te digo que Jesus encontrou.
encontrou valor em você. Então, se você tem a sua espiritualidade desenvolvida, fica bem mais fácil da gente já entrar com esse valor. Por isso que eu falo, as pessoas que conseguem construir a sua autoestima e têm espiritualidade junto, elas vão mais longe, elas vão mais rápido, porque tudo facilita a nossa vida. Então, se o Senhor encontrou valor em você, você tem. Por mais negligenciada que você foi, por mais que você buscou esse olhar, que você buscou a presença dos seus pais e que você não teve, por mais que eles se ocuparam de fazer outras coisas na vida, por mais que eles tinham um problema muito grande de relacionamento, que eles se sentiam desamparados, que eles estavam com muita raiva da vida que eles levavam, e eles despejavam essa raiva em cima de você, por mais que eles te cobraram, por mais que eles te humilharam, por mais que eles te maltrataram, por mais que eles te xingaram, eu quero te mostrar que existe uma outra forma de você se tratar agora. Você não precisa dar continuidade para isso. Você pode agora fazer tudo diferente, com as pessoas que você tem acesso e principalmente com você mesma. Porque alguém que desenvolve a própria autoestima, alguém que se respeita muito, alguém que quando erra não se massacra, que não fica lá falando, poxa, mas você é uma burra, olha o que você fez. É uma retardada mesmo, eu já escutei pacientes me contarem isso, que se maltratavam demais quando erravam. Porque, obviamente, quando eles erravam na infância, fizeram isso com eles. Mas agora, quando você inverte e fala assim, tá tudo bem, foi só um erro. Você não é o erro. Você é muito mais do que esse errinho aí, tá? Você consegue bem mais que isso. Vamos lá. Isso é acolher. É isso que a gente faz com as crianças. Quando a gente trata as crianças com esse respeito, elas evoluem de um jeito. A gente muda a nossa família de uma maneira natural e leve. Quando uma criança derruba alguma coisa na mesa, quando uma criança estraga, a gente se irrita. Na hora a gente se irrita. E eu comecei a usar uma ferramenta comigo assim. Qual que é o pior disso? Qual é o dano que isso causou? Eu comecei a fazer reflexões assim, porque eu, gente, sou melancólica. Temperamento melancólico, acabei de falar pra vocês agora no início. Ah, mas a gente é muito chata com a gente, com os outros também, né? Ai, é tudo certinho, tudo perfeitinho, tem que produzir o tempo todo, tem que fazer tudo muito bem feito, tudo muito preparado, a toalha tem que ser limpa, bem arrumada, branca. E é claro, né, eu tenho 3 meninos, e óbvio, né, independente de ser menino ou não, é criança não tem coordenação motora igual a gente derruba também, né, a gente erra também. Mas eu comecei a trabalhar isso comigo há muitos anos atrás, eu comecei sempre a pensar assim, o que é o pior disso? Eu vou jogar a toalha fora. Se eu não conseguir limpar, eu jogo fora. Estragou o móvel, tá bom, eu vou ter um móvel mais ou menos lá. Isso não é nada perto de uma boa autoestima. Porque uma pessoa com uma boa autoestima, ela não entra em relacionamentos ruins, ela não aceita trabalho abusivo, ela não aceita ser humilhada por ninguém, ela não quer amizade tóxica, muda a vida. E eu comecei a pensar que eu, se fosse lá com rigidez, ó o que você fez, mas de novo, vamos limpar, hein? Olha lá. Eu estaria prejudicando aquilo que tem de mais importante, que é o amor próprio, que é o valor dessa criança. Então, quando eu virei essa chave, comecei a pensar assim, mas que é o pior disso aqui, gente? Estragou, jogo fora. Se eu não tenho dinheiro pra comprar, eu fico sem. Mas eu não vou estragar a vida dele por causa disso, não. E eu escuto algumas pessoas falando nas redes sociais que a gente tem que tratar os nossos filhos como trata as visitas, né? Eu trato os meus filhos como eu trato as visitas 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes melhor, sabia? Eu trato. Eu consigo fazer isso. Porque eu decidi que eu ia mudar. Eu não trato eles como as visitas, não. Eu trato ele 3, 4, 5 vezes melhor do que as visitas. Porque o melhor eu dou pra eles. A melhor louça, a melhor comida. Eu trato eles bem. Eu consegui fazer isso. E ainda assim eu consegui manter a minha autoridade com eles. O respeito. Eu nunca perdi a autoridade por não bater nos meus filhos, por não gritar com os meus filhos. E eu sempre tô ensinando isso no consultório. Quando eu tenho alguém que chega no meu consultório que tem filho, eu vou investir nisso. Mesmo que ele não quiser falar disso um pouco, ele vai falar. Porque eu tenho isso como missão. Então me faz muito bem, sabe? E eu não culpo. Não, eu não culpo. Eu escuto, às vezes eu escuto, eu falo assim, ai não, você fez isso. Eu acabo demonstrando, né? Porque esses dias mesmo, um pai falou pra mim, eu furei a bola dela. Fiquei com toda a raiva, peguei a bola e furei. Olha o que você fez, você quebrou, agora olha a sua bola. E eu, ai não. Porque eu fico, eu sei que não é isso. O todo não é uma bola que furou, não é uma bronca, não é um tapa que vai traumatizar pra vida toda. Mas eu sei que eu tenho que ajudar ele a construir coisas pra da próxima vez não furar a bola da criança, né? Porque não é legal. Porque a bola pra criança não é só uma bola, igual pro adulto, né?
Ele pegou algo que era meu. O furo é nela. Gente, o pior disso tudo é que quando a gente faz essa educação desrespeitosa, a criança não fica com raiva da gente. É isso que eu vejo assim, que mais me comove. A criança fica com raiva dela mesma. É por isso que a gente prejudica a autoestima dela. Tá entendendo? Que é daí que vem. Eu faço com que ela se sinta má com ela mesma. E isso perdura. Porque eu tô numa dinâmica, né? Eu sempre tô agindo assim. A minha dinâmica, a minha rotina de educar é assim. Então, isso vai fixando microtraumas que vão formando toda uma dinâmica de personalidade dessa criança. Então, isso é que mais às vezes me dói, sabe? Que eu fico pensando, poxa vida, ele não vai ficar com raiva de mim? Ele vai me perdoar, ele vai me querer por perto, ele vai me abraçar de novo. Ele vai querer eu ali, eu vou ter feito tudo errado e ele ainda vai me querer muito. Mas ele vai ficar com muita raiva dele. Porque ele vai achar que ele errou tanto que fez com que eu me afastasse. E sabe, gente, às vezes a gente fala, não bato nem nada, mas eu fico brava. Eu fico sem conversar. E também é tão doído pra criança, sabe? Não ter esse olhar, né? Porque eu decidi que eu não vou mais conversar com ela. Porque eu tô brava, eu quero mostrar pra ela que eu não gostei, que ela errou. E daí você faz tratamento de silêncio. Tratamento de silêncio, quem é especialista em fazer, gente, é o narcisista. Então, quando você tem tanto amor pelos seus filhos, você quer dar a sua vida por eles, eu te aconselho a não morrer pelos seus filhos, mas a viver pelos seus filhos. Faça esse propósito. Eu vou viver por eles, eu vou viver melhor por eles. Eu vou cuidar muito bem de mim, eu vou cuidar muito bem da autoestima, que eu tenho que nutrir, porque eu preciso alimentar a minha autoestima. Eu preciso me tratar bem, eu preciso me respeitar, eu preciso me acolher quando eu erro. E eu preciso reconhecer quando eu erro. Se eu errei com alguém, eu preciso ter um gesto de humildade, de ir lá e dizer assim, olha, eu preciso conversar com você. Eu tive uma atitude imatura. Eu fui infantil. Eu fui agressiva. E eu queria saber se você pode me perdoar. A gente precisa ter essas conversas sinceras. Mas a gente tem que evoluir para conseguir chegar nisso, né? A gente precisa evoluir no nosso tratamento com a gente. Daí a gente consegue tratar as pessoas melhor também. Então, se você quer se relacionar melhor com as pessoas, se relacione melhor com você primeiro. Cuide bem de você. É isso que Deus espera. Que você se trate bem. Porque Deus nos trata muito bem. Deus nos dá muito, gente. Deus é Deus de abundância. E a autoestima, ela precisa ser alimentada. Um pouquinho. Todo dia. Porque senão ela cai. É fácil da gente, principalmente nós que viemos desse modelo de educação, né? Os nossos pais aqui, né? Na nossa cultura brasileira, é assim. É até pior do que eu falei, né, gente? É até pior. Eu nem quis ficar dando muito exemplo, mas é até pior. Ainda tem muita gente que cria filho assim. Nós que viemos assim, a gente fez o quê? Uma transformação, né? Então, eu transformei a minha autoestima. Eu elevei a minha autoestima e ela ficou adequada. Ok, mas agora eu preciso alimentar. É igual relacionamento, né? A gente não tem que adubar. A gente não tem que, às vezes, podar alguma coisa que tá ruim pra relação, né? Tá olhando atravessado, tá sendo rude nas expressões faciais, nas expressões de fala. A gente não tem que ir lá e conversar sobre isso. E isso tem que parar, né? Porque a gente tem que mostrar que não aceita esse tipo de coisa. Então, a gente tá podando. A autoestima também. A gente tem que podar pensamentos negativos. Porque esses pensamentos, essa mente mentindo pra nós, eles vêm lá de trás. Eles sempre têm uma raiz. Eu costumo dizer que a infância é um terreno que a gente sempre pisa. Então, a gente sempre vai ter que olhar para aquilo que nos aconteceu, mas não para nos vitimizarmos. Se tem uma coisa que eu não admito no meu consultório, é vitimismo. A gente vai ter que assumir a responsabilidade, a gente vai ter que encarar os fatos e a gente não vai poder reclamar. Não vai. Não adianta ficar reclamando. Nós temos que encontrar uma saída. Eu tenho paciente que fala assim, nossa, essa semana só apanhei. E não é verdade. Não é verdade. Eu não bati de jeito nenhum. Mas eu tentei levar sempre para outro andar, né? Hoje mesmo um paciente perguntou assim para mim. É porque eu sempre falo que nós podemos ser maduros, muito maduros, inclusive, e que a gente sempre está sujeito a ter atitudes imaturas, né? Mas não significa que você não tenha maturidade. Mas você tem uma atitude imatura. Isso acontece. E a gente começa a diminuir essas atitudes quando nós temos a consciência delas. Quando a gente tem uma autopercepção. Quando eu me conheço, quando eu invisto nisso. E aí meu paciente falou assim, o que eu tive de atitude imatura no último mês que você percebeu? E
E aí eu falei, não, você vai ter que descobrir sozinho, eu não vou te ajudar. Agora eu vou ficar esperando você encontrar. Daí ele encontrou uma ou duas, mas eu já tinha mais umas duas na manga pra dizer assim, olha, quando você tem esse comportamento, o que você causa é isso. Então eu tô ali justamente pra sinalizar. Então não é que eu quero que você olhe pra sua infância pra se vitimizar, porque é uma coisa que eu não trabalho assim. Eu não gosto desse modelo, porque não nos leva a lugar nenhum. A gente só fica encontrando culpados. Não, é pra gente refletir, é pra gente avançar. Mas a gente precisa olhar pra nossa infância pra gente entender melhor. Ah, eu quero ser a sabe tudo, eu quero achar que não dependo de ninguém, eu não me envolvo com alguém que vale a pena, que faz sentido pra mim, eu preciso da aprovação dos outros, porque eu busquei e não tive, eu acabei desistindo do amor, eu acabei desistindo dos relacionamentos saudáveis, eu me contento com isso. Ou eu sou tão carente nesse nível aqui, que eu preciso ficar com essa pessoa que não me oferece nada, justamente porque eu me tornei uma dependente emocional. E agora eu tenho que sair dessa dependência crônica que tá na minha vida. Então eu tenho que olhar lá atrás, de qualquer jeito. Mas não é pra se vitimizar, e nem pra reclamar dos outros, e nem pra culpar os pais. A gente olha só pra ter um nível de compreensão maior do que aconteceu com a gente, de quem fomos. Então, olha só. Eu tenho um filho bipolar, já vou aqui responder, tá? Como eu prometi pra vocês. Tá acabando aqui nossa live. E com muita luta, descobri a doença e ele não quer se cuidar. Tá. Eu não sei quantos anos tem seu filho. Aqui ele já tentou 3 suicídios, sofro muito com isso. Tá, então a gente tá falando de alguém adulto, né? Não sei se mora com você ou não, mas olha, na bipolaridade, gente, vamos entender o que é um pouquinho, então, pra te responder. Vou te responder da maneira que eu posso aqui, porque eu não consigo ter tantos detalhes da situação, né? Mas eu tô vendo que é uma situação grave. Bom, primeiro assim, esse diagnóstico, vou te levantar, 28 anos, vou te levantar algumas questões pra você procurar, tá? Ele realmente é bipolar, o diagnóstico está correto, já passou por mais de um psiquiatra, confirmou o diagnóstico, ou ele é borderline? Borderline é diferente de bipolaridade. Anota esse nome, investiga e vê se realmente o diagnóstico está certo. Por quê? Existe muita dificuldade para fazer diagnóstico hoje no Brasil, tá? Muito. Os diagnósticos saem tudo errado do consultório do psiquiatra. Profissionais despreparados, infelizmente. Então é uma coisa que a gente tem que investigar melhor. Se for borderline, o tratamento é de um jeito. Até para você, enquanto mãe, para lidar. Se é bipolaridade, nós estamos falando de... Sim, Andressa, já te respondo sobre o livro, ok? Se for bipolaridade, é uma doença metabólica. O que quer dizer? Que é uma coisa orgânica mesmo, do corpo, do físico, que afeta o mental. Então, é uma pessoa que perde a energia, o bipolar. Perde a energia na fase depressiva, no down. E é uma pessoa que ganha muita energia do nada, ela vem e faz com que ele entre na euforia. Se for bipolaridade, e a gente entender como uma doença metabólica e levá-lo à consciência de que um tratamento eficaz com um profissional competente, provavelmente 2, né, um psiquiatra, porque a necessidade de a gente estabilizar esse humor, não precisa dopar cheio de droga não, mas é necessário pra gente não ter essas fases bruscas aí que leva pra mania, que é a euforia, e pra fase depressiva, que é o down. Então, 2 profissionais aí trabalhando juntos tem um efeito muito bom. A gente consegue, mas eu te aconselho a investigar se é borderline, porque pelo que você me falou aqui, dos suicídios, da idade que tem, da recusa de tratamento, às vezes a gente tem borderline e não bipolaridade. Daí muda um pouco a maneira de abordar essa pessoa para ser tratada, inclusive, tá? Aí você precisa de muita orientação para lidar. Você pode buscar essa orientação, se ele não quer, para aprender, inclusive, a lidar com a resistência dele, com essas tentativas, porque isso te causa sofrimento, e você também acaba não estando com a saúde mental como deveria. Então, busca ajuda para entender melhor, para ver se esse diagnóstico está correto. E aí, quem sabe, você encontra também, através da orientação psicológica, maneiras de abordar e de entender essa doença, ok? Porque se a gente, 2 psiquiatras, se a gente tem um bipolar, a gente tem uma doença metabólica. Se a gente tem um borderline, a gente tem um transtorno de personalidade, que daí é diferente. De qualquer maneira,
busca informação, assiste vídeo que tem vários falando sobre isso, gratuito, de bons psiquiatras. Depois me chama no direct que eu te mando, tá? O Instagram de psiquiatra que fala muito bem sobre isso, que talvez você adquirindo um pouco mais de conhecimento, reforçando ali dentro de você a sua saúde, você tenha mais recursos para lidar com essa situação tão complexa como você me colocou. Então ali que fala da autoestima infantil. Ó, eu gosto bastante dos 5 linguagens do amor para criança. A Andressa me perguntou, eu acho legal, porque a gente entende um pouco mais, né, de como é que eu converso com essa criança. Eu começo, só de você querer um livro, muito legal você querer um livro, Andressa, que te favoreça na autoestima dos filhos, significa que você quer investir nisso. Então, se você comprar esses 5 linguagens do amor para criança, você vai aprender a olhar mais o seu filho, a observar, né? Inclusive, amanhã eu vou estar dando palestra para casais e vou ensinar eles a descobrir a linguagem do amor um do outro, porque isso é bem legal mesmo, a gente se conecta, né? Tem mais alguma pergunta? Eu falei que eu respondia 2 ou 3. O livro, então, As 5 Linguagens do Amor para Criança, começa por esse, que vai dar é bem legal, bem interessante. E se você não leu o meu, me pede no direct que eu te mando o link para você adquirir. Não é sorte, é você que aprendeu a se amar. É um livro que fala da autoestima, da espiritualidade e mostra também um pouco disso que eu falei aqui para vocês, de quanto isso influencia o que a gente vive quando pequenos, tá? Então, eu quero agradecer você que esteve aqui comigo, você que veio aprender mais. E eu peço que Deus te abençoe, que Deus te dê muito discernimento, sabedoria e que você faça a sua parte, né? Porque Deus, o que Ele quer é isso, mas Ele quer que a gente seja seres humanos melhores, ainda que tenhamos aflições. Ele nos lembra o tempo todo que estará conosco. Mas nós precisamos decidir, né? Fazer algumas coisas. Porque não adianta, ai, Senhor, me dá paciência, me dá paciência. Não, paciência é fruto do amor. A gente precisa investir em paciência. E nem só de paciência a gente vai viver também. A gente precisa, às vezes não é a paciência. A gente tem que desenvolver autoridade e aí eu preciso ter recurso. Como é que eu vou ser autoridade pro meu filho? Como é que eu vou mostrar pra ele que ele pode ficar seguro porque eu tô cuidando aqui? Eu sei muito bem o que eu tô fazendo, né? Então a gente tem que decidir e fazer esse grande investimento na nossa vida. Mas se você esteve aqui, é porque eu sei que você quer isso. Então, olha, muito obrigada. Deus te abençoe, te ilumine nessa jornada tão linda que é a construção da nossa autoestima. Beijo! E feliz Dia dos Namorados pra quem vai comemorar, hein, gente? Se você não tem um namorado pra comemorar, vai namorar você. Vai se curtir, tá? Vai se curtir que é muito bom descobrir o próprio valor, tá? É muito bom. É muito bom a gente se apreciar. A gente fala assim, nossa, mas como que você é interessante. Eita, mulher interessante. Vai curtir. Beijo, gente. Tchau.